Vamos agora meditar na palavra de Deus. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Para a sua Bíblia aí em João, capítulo 11. Poder fazer a leitura desse texto. João 11. Ler a partir do versículo 45 até o final do capítulo. João 11, 45. E nós vamos ler até o final do capítulo, tá? Então acompanhe comigo que diz assim, ó, João 11, 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nessa manhã nós estamos aqui com os nossos ouvidos abertos, com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa, nesse momento, falar conosco, que Teu Espírito possa agir em nós e no nosso meio. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu só dar a tela aqui. Você já viu aquela mãe que faz de tudo para afastar a filha do namorado, fica brava e proíbe eles de se verem, fala mal do menino para ela, para todo mundo e etc. E quanto mais ela faz, mais eles se gostam. E a implicação da mãe é como uma energia que os alimenta a ficarem firmes. Já viu isso acontecer? Né? No ditado popular, nós dizemos que o tiro saiu pela culatra. Né? Parece que foi isso que aconteceu nesse episódio que nós acabamos de ler. Tudo que os fariseus tentavam impedir acontecia. Tudo que eles faziam voltava contra eles. Essa cena começa após Jesus ter feito o seu maior milagre durante o seu ministério. Ele trouxe à vida Lázaro depois dele já estar morto há 4 dias. Se Jesus tinha colecionado seguidores até o momento, este milagre com certeza iria acrescentar de modo significativo o número de discípulos. Não foi diferente, foi exatamente isso que aconteceu. Após o milagre, muitas pessoas que tinham ido consolar Marta e Maria pela perda do irmão creram em Jesus, passaram a crer nele. Né? Mas esse milagre da ressurreição de Lázaro, com certeza, iria virar notícia nacional em pouco tempo. Esses de coração ainda obstinado, que ainda se resistiam a crer, que queriam de qualquer forma acabar com Jesus, sabendo que isso era provável,
de que isso ia passar no Jornal Nacional, o que Jesus acabou de fazer. Eles tentam se antecipar e contar para os fariseus a mais nova manchete. Os fariseus e os chefes dos sacerdotes imediatamente convocam uma reunião para discutir o caso, e a ordem do dia na Assembleia é essa aqui, ó. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? E se Jesus está fazendo os seus sinais, o número de discípulos dele está aumentando consideravelmente, e o que nós, que somos a liderança religiosa desse país, estamos fazendo para impedir isso? Nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa, depende de nós. Então é isso que eles estão argumentando aqui. É impressionante como nós achamos que nós somos indispensáveis. Deixa eu começar a aplicar esse texto para a gente. Porque a gente acha que a gente é indispensável. E sem nós, a família não sobreviveria, sem a nossa participação, a empresa entraria em falência, sem a nossa contribuição, a igreja fecharia as portas, sem nós, o mundo seria pior. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Só que esse pensamento é contrário à doutrina bíblica da soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Soberania de Deus é a atividade contínua de Deus pela qual ele faz com que todos os acontecimentos, sejam eles físicos, mentais, morais, tudo cumpra os propósitos dele. Diante disso, fazer ou não fazer alguma coisa nada tem a ver com o sucesso daquele empreendimento. No reino de Deus, o fazer significa participar do projeto de Deus. Significa se juntar ao que ele já está fazendo. O fazer significa a responsabilidade que nós temos de usar os dons que nós recebemos. É tão somente isso. O não fazer, o deixar de fazer alguma coisa, não acarreta em interrupção do plano de Deus, nem atraso. Ele é soberano para fazer sem a nossa participação. Ele é soberano para levantar outras pessoas para fazer. Isso tem que estar claro na nossa mente. Nós que dependemos de Deus. Não é Deus que depende de nós. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer. A questão é, nós vamos nos juntar a Deus ou não? Ou a gente se junta, ou ele chama outras pessoas para se juntar, ou ele faz sem qualquer pessoa alguma, porque ele é soberano. Os fariseus, então, achavam que eles não estavam fazendo nada e que por isso a multidão estava seguindo a Cristo. Grande ilusão deles. Não importa o que eles fizerem. A obra do Senhor Jesus iria prevalecer sobre a terra. Em segundo lugar, ou a preocupação que eles tinham era assim, tirarão o nosso lugar. Versículo 48. Nós não estamos fazendo nada e tirarão o nosso lugar. Esse nosso lugar que eles estão dizendo era o templo. Era o único lugar onde os romanos não tomavam conta. Quando os romanos tomam a Palestina, eles permitem que os judeus mantenham a religião. Então, eles não mexem na religião, eles mantêm a prática deles, eles guardam o sábado, eles vão no templo aprender, eles vão lá cultuar, e os romanos nem sequer entram no templo, porque senão seria profanação o gentil entrar no templo. Então, nem no templo eles entram. E agora eles estavam dizendo, os romanos vão tomar o nosso lugar. O único espaço que os judeus tinham sob controle deles. Eles estavam com medo de perder o templo se a popularidade de Jesus aumentasse, se mais seguidores passassem a aproximar-se de Jesus. Mas no fundo mesmo, eles estavam pensando que Jesus iria tomar o lugar deles no templo. O medo dos fariseus era de perder o status, era de perder o lugar de honra, era deles deixarem de ser vistos como mestres, como os líderes religiosos do povo, e Jesus ocupar esse lugar. Jesus ocupar esse espaço. Estavam com medo
de perder o status, de perder o posto. Eu penso que isso também é muito presente nas nossas vidas. Faz muito parte da nossa realidade. Como nós temos medo de perder o status, de perder o nosso lugar. Como nós ficamos enciumados quando alguém começa a demonstrar intimidade com o nosso melhor amigo. Porque a gente quer ser o melhor amigo. Nós queremos ser o amigo preferido. E aí, quando nós vemos o nosso amigo com intimidade com outras pessoas, a gente fica enciumados. Como que a gente se sente fragilizados quando não lembraram da gente para aquele aniversário? Quando convidaram todos os amigos, convidaram todos os parentes, mas o convite não chegou para nós. Ou quando a turma toda foi comer pastel, mas ninguém lembrou de nos convidar. A gente também fica preocupado, tirarão o nosso lugar, eu vou ser esquecido, eu vou ser deixado de lado. É por isso que desde criança nós lutamos pelo nosso lugar. Né? Por exemplo, crianças filhos únicos, quando chega o segundo filho, ele fica enciumado, ele demonstra medo de perder o seu lugar para o irmãozinho. Meu irmãozinho está chamando mais atenção do que eu. Os meus pais estão dando mais atenção ao meu irmão do que a mim. E ele fica enciumado. Ainda criança, os pais que tiveram 2 filhos crescendo juntos podem confirmar, é quase impossível dar um presente para o filho que está fazendo aniversário não levar nada para o outro. Pois para ele isso significa que ele está perdendo o lugar. Ok, é aniversário do meu irmão, irmã, mas eu também quero ganhar presente. Porque senão eu me sinto diminuído, eu estou perdendo o meu lugar. Mais ou menos isso que acontece na parábola do filho pródigo. É uma luta pelo espaço, pela atenção, pela preferência do pai. E eu penso que isso é até comum acontecer também na igreja. Na igreja não é diferente. Alguns também não querem perder o status. Né? Status de não ser procurado para aconselhamento. Uma pessoa que estava acostumada as pessoas procurarem ela para pedir orientação, de repente ela começa a ser deixada de lado, ela começa a ficar enciumada. Estão tirando o meu lugar, estão procurando outra pessoa para se aconselhar. Status de não ser informado sobre as últimas notícias. Aquela pessoa que sempre que acontecia alguma coisa, alguém ia lá contar para ela. E agora não. E aí ela começa a ficar sentindo que está perdendo o lugar. Porque não vem mais trazer as notícias. Status de ser o único que causa problemas. Tem irmão que não quer abrir mão desse status. Ele é o causador de problemas na igreja. Ele não quer que outra pessoa ocupe esse lugar. Status de ser amigo do pastor. Status de ser o líder daquele ministério. Pessoas que não querem abrir mão daquilo que fazem, porque elas acham que se eles não mais fizerem, serão desvalorizados, sentir-se-ão sem importância. Infelizmente, o zelo dos fariseus pelo templo foi em vão. Eles tinham medo de perder o lugar deles e perderam. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi tirado deles, foi destruído. E eles continuam sem templo até os dias de hoje. Aquilo que eles não queriam aconteceu. Aquilo que eles se preocupavam voltou-se contra eles. A nossa sabedoria humana comete esses erros, causando exatamente aquilo que ela teme. Aquilo que a gente tem medo acaba acontecendo. Mas essa não era a única preocupação dos fariseus. A segunda preocupação deles é: tirarão a nossa nação, a independência de Israel. Parece que a outra preocupação deles era perder essa nação. Mas vale lembrar, eles aqui estão iludidos, porque eles já perderam a nação. Eles já tinham perdido, a nação de Israel estava nas mãos dos romanos. Qualquer levante anunciando a independência era calada com morte, né? Era dissipada. Isso aconteceu várias vezes, de pessoas que tentaram se rebelar contra o domínio romano e o exército romano simplesmente fuzilou, acabou com essas pessoas. Ou seja, eles têm autonomia no templo, na religião deles, nas outras coisas eles não têm autonomia nenhuma, eles são uma nação dominada. Né?
Eles, em outras palavras, são propriedade dos romanos. E essa amnésia dos fariseus que não percebiam que eles já haviam perdido a sua nação, também se aplica a nós. Porque muitas pessoas não percebem ou não querem perceber que as coisas mudaram na sua vida. Existem pessoas que ainda não perceberam que o seu casamento está indo para o buraco, está descendo lentamente para a destruição, e elas ainda continuam com a aparência de felizes, continuam mantendo a pose, mas o matrimônio já foi arruinado. Ela só não quer admitir isso. Ela só não quer reconhecer isso. E enquanto essas pessoas não assumirem isso para si mesmas, dizendo, tem um problema, meu casamento acabou, o meu filho está dessa maneira, enquanto a gente não assume, a gente não pode começar a recuperar, a gente não pode começar a mudar, a gente não pode começar a transformar. Então, por exemplo, existem pais que já perderam o controle dos filhos. Já perderam. A saída deles de casa é questão de tempo. Ou então eles decidem continuar com os pais, continuam morando com os pais, com a condição dos pais não se intrometerem nas suas vidas. Existem pais que não foi a autoridade sobre os filhos que eles perderam, foi o amor deles. Os filhos já não o amam mais. Mas sabe o que os pais dizem? Ah, meu filho é rebelde, mas pelo menos não usa drogas. Meu filho é desobediente, mas pelo menos não está aí nos becos usando drogas. Até onde eles sabem, não, né? Até onde eles sabem, não. Mas essa é a conversa do fariseu. Nós estamos dominados, mas pelo menos não somos escravos. Sabe o que caracteriza uma família dessas? Que faz vista grossa ao seu maior problema, que não consegue ver? A hipocrisia. A hipocrisia. O pai faz de conta que manda e o filho faz de conta que obedece. Olha que hipocrisia. O filho chega de madrugada em casa e os pais fazem de conta que estão dormindo e não viram a hora que eles chegaram. A filha está com um relacionamento promíscuo com o namorado e os pais fazem de conta que não sabem disso. Né? A mãe traz o seu filho para a igreja no domingo e faz de conta que ele é crente. Uma vida de faz de conta. Isso é hipocrisia. Eles disseram assim, tirarão a nossa nação. Já tiraram. Não era mais deles. Alguém pode dizer, perderei o meu marido. Já perdeu. Ficarei sem meus filhos. Já ficou. Você só não percebeu ainda. Ou já percebeu, não tem coragem de assumir que já é fato. Isso é viver em hipocrisia. E esse medo de perder aquilo que nos é precioso faz muitas vezes agir de forma brutal. Olha o que diz o versículo 50. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, que não pereça toda a nação? Para que eles não viessem perder o lugar deles, o status deles, a nação deles, eles estavam dispostos a matar um homem inocente. E sem saber, eles estavam profetizando que Jesus morreria pelo povo, pela salvação não apenas daquela nação, mas do mundo inteiro. Isso me faz lembrar de Saul. Por causa dos pecados dele, quando ele não esperou Samuel para oferecer o sacrifício, e quando não exterminou toda uma nação como Deus mandara, mas poupou o rei e alguns animais, Deus tira o reinado das mãos dele e coloca nas mãos de Davi. Saul passa então a perseguir Davi porque perdeu para ele o que lhe era precioso. Só que Davi tinha sido até aquele momento um servo leal a Saul. Teve várias oportunidades de matar Saul, de assumir o trono que Deus já tinha dado a ele, mas não fez. Mesmo assim, Saul faz de Davi o seu inimigo pela frustração de não ser mais rei. Muitas vezes, meus irmãos, quando as coisas na nossa vida não estão muito bem, nós descontamos nos outros a nossa insatisfação. Pessoas que não têm nada a ver com a nossa tristeza, com as nossas lutas, com os problemas,
acabam sendo eles responsabilizados por isso. E o motivo de nós fazermos isso é que nós não somos capazes de lidar com os nossos fracassos, com as nossas decepções. Nós temos a tendência de transferi-los para os outros ou responsabilizá-los. Não temos a estrutura para assumirmos a culpa sozinhos. Então passamos a atacar todos que julgamos serem culpados. Ah, culpado é o traficante do meu filho usar drogas. Não, culpado é o seu filho usuário de existir traficante. Culpado é o fulano da minha filha ter ficado grávida. Não, culpado é a sua filha de não ter resistido à tentação. Culpado é a minha esposa da separação. Não, talvez a culpa tenha sido dos dois. Culpado da minha vida cristã ser medíocre é o meu marido que não me acompanha à igreja. Não, culpado é você mesmo que não prioriza o seu relacionamento com Deus. Culpado é a igreja que é muito fria. Não, culpado é você que é muito morno. Ah, o meu trabalho é o responsável por não me envolver mais na igreja. Não, culpado é você de não descobrir outras maneiras de ser útil na igreja. Culpados são os meus filhos pequenos que não me deixam tempo. Não. Quantos irmãos têm filhos pequenos que encontram tempo? Percebem como que tantas vezes nós vamos responsabilizando os outros, colocando a culpa nos outros. Nós deixamos de assumir a nossa própria culpa. É isso que os fariseus estavam. Enquanto nós não agirmos diretamente no problema, nós vamos continuar infelizes e procurando um bode expiatório. Os fariseus não queriam perder o templo, mas perderam. Não queriam perder a nação, mas perderam. Queriam matar Jesus. Conseguiram, mas 3 dias depois Jesus estava lá vivo de novo. Tudo o que eles planejaram acontece ao contrário. Isso não é azar. Isso é a lei da atração. Provérbios 11:17 diz assim, ó. Vê? Provérbios 11:17. Faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Por isso, meus irmãos, eu queria encerrar contando uma ilustração de como que a nossa história depende de como nós somos, como nós agimos, de quais atitudes nós tomamos. Conta-se a história de um viajante que parou na entrada de uma cidade. Ele perguntou para um sábio que estava sentado debaixo de uma árvore ali na entrada da cidade. Ele perguntou então esse viajante para o sábio: como são as pessoas dessa cidade? Essa aí que você mora, essa que está logo à frente. E o sábio então perguntou para o viajante: como são as pessoas de onde você mora? De onde você vem? E o viajante disse: são pessoas difíceis, complicadas, só gente egoísta, só gente maldosa, gente violenta, são extremamente complicadas, são gente desse tipo que tem ali da cidade da onde eu saí, da onde eu venho. E aí então o sábio olhou para ele e falou assim: é igualzinho, é desse jeito, pessoas desse jeito, pessoas egoístas, pessoas violentas, pessoas maldosas, exatamente. E aí então, enquanto esse viajante começava a seguir a caminho, tomar o rumo, um outro viajante passa e pergunta para o sábio a mesma coisa: como são as pessoas dessa cidade? E o sábio novamente pergunta para o viajante, para esse novo viajante: como são as pessoas da cidade de onde você vem? E ele fala: lá é gente do bem, só gente do bem, deixa um monte de amigos para trás. Pessoas realmente humildes, pessoas comprometidas em ajudar umas às outras. Gente, olha, estou deixando a minha cidade por necessidade, porque gente muito maravilhosa. E quando o sábio ouve isso, diz assim: aqui também, as pessoas são dessa forma, exatamente como você descreveu da sua cidade. E nisso, outro viajante
ouvindo ele falar para esse novo viajante, voltou. Como assim? Você disse que as pessoas aí eram complicadas, violentas, egoístas, e agora está dizendo que elas são humildes, que elas são amorosas, que elas são pessoas do bem? Ele fala assim, as pessoas de onde você mora, ou de onde você vive, de onde você se relaciona, elas são um pouco daquilo que você é. Você reflete um pouquinho dessas pessoas. Meus irmãos, eu queria terminar com essa história só para dizer que nós precisamos olhar um pouco para nós. Nós precisamos olhar um pouco para os nossos defeitos, as nossas limitações. Nós gastarmos um tempo nos examinando, vai sobrar tempo para a gente olhar os defeitos dos outros. Está sempre responsabilizando os outros. A culpa é dos outros. A culpa é dos políticos. A culpa é do meu vizinho. A culpa é da escola, né? A culpa é do meu patrão. A culpa é da empresa. Não. Vamos assumir a nossa culpa. Aonde é que eu tenho culpa? Aonde é que eu tenho culpa para que as coisas sejam do jeito que são? Né? Então, por exemplo, nós brasileiros estamos tão acostumados a colocar a culpa nos políticos e nós não fazemos absolutamente nada. Né? A gente não assume a nossa culpa. A gente coloca a culpa nos políticos e aí nas eleições a gente elege o tiririca. E a culpa? A gente coloca as culpas nos políticos e a gente elege cara que já foi acusado de suborno, que já pagou pelo suborno. Diga-se de passagem, o Collor que sofreu impeachment, lá, foi reeleito. Está eleito novamente. Então, quem que é a culpa? É deles ou nós? Temos que assumir a nossa culpa. Por isso, meus irmãos, que os nossos planos eles sejam puros, para que eles não venham se voltar contra nós. Todas as vezes, nossos planos não são puros, eles se voltam contra nós. Amém?